Boa noite, meus queridos. Felizes com Jesus? Alguns de vocês, como eu, encerrando as férias hoje, amanhã voltamos à nossa rotina diária. Final de ano é sempre uma época muito boa e abençoada. Mas, queridos, estamos aqui para meditar um pouquinho mais da palavra do Senhor, com esse tema tão nobre, tão excelente, que foi colocado nesse tempo que temos aqui para meditar nesse mês de janeiro e passando um pouquinho mais. Andando com Cristo. Isso é uma coisa que todo aquele que diz crer em Cristo, de primeiro impacto, quer. Aquele que acredita que Jesus existe, que Ele é Deus, esse quer andar com Ele. Alguns até, enquanto Jesus esteve nessa terra, queriam fazer até cabanas, para ficar eles e Jesus, de tão bom que é andar com Jesus. Mas a gente tem que estudar um pouco mais, compartilhar um pouco mais do que é esse andar com Jesus. E no domingo passado, o Renato esteve aqui falando um pouco sobre isso. Ele usou, em um dos momentos, o texto de Marcos 8,34, que fala que Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E com base nisso, ele falou que o andar com Cristo requer novas atitudes. E eram 3 novas atitudes que foram ditas. São 3 que nós precisamos praticar. A renúncia, que é o negar a si mesmo. O sacrifício, que é o tomar a sua cruz. E o segui-lo, que é a perseverança. E hoje, queridos, nós também, nesse mesmo caminho, nessa mesma direção, vamos falar um pouquinho mais sobre o que nós precisamos fazer, Qual é a direção que precisamos seguir para andar com Cristo? Então, hoje nós vamos meditar aqui, juntos, que andar com Cristo requer comprometimento com a palavra. O texto que nós vamos usar está lá em Marcos 4, do 14 ao 20, é a parábola do semeador. Então, vamos fazer a leitura desse texto? Acompanhe comigo aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, seja ela que está à sua mão no papel mesmo, seja no tablet, no celular, senão você acompanha aqui comigo. O texto diz o seguinte: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. E aí vem essa pergunta, que nós faremos durante todo esse período que estivermos falando sobre esse tema. E hoje não é diferente. O que devo fazer para andar com Cristo? É interessante que essa parábola, ela descreve que a semente foi lançada. E aí,
a gente precisa meditar um pouquinho sobre o que é essa semente. O que ela significa, o que ela representa. Porque ela foi lançada. Uma semente é algo que pode gerar uma planta, gerar vida. E a semente aqui mencionada é a palavra de Deus. Então veja, o texto diz que o semeador saiu a semear, saiu semeando. E ele semeou indistintamente, ele não distinguiu, ele lançou a semente. Aonde ele viu, aonde ele olhou, onde ele alcançou, ele lançou a semente. Essa semente é a palavra. Mas veja que todos receberam por onde ele passou. E essa semente, ela tem algo especial. Porque ela é a palavra. Que o texto que temos nas mãos, e outros textos aqui, vão relatar que ela é a lâmpada para os nossos pés. É a luz que ilumina os caminhos. Você andando em trevas, você num breu total, numa escuridão total. Quando a luz aparece, é impossível você não notar. Porque ela te dá direção, ela te dá norte, ela te mostra onde você está andando. A palavra também diz que ela limpa aquele que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Em João diz que, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dito, que eu vos tenho anunciado. Em Hebreus 4,12, Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Ela é vida e ela é eficaz. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Lá entre juntas e medulas, que ela é cortante, como uma faca de 2 gumes, como uma espada de 2 gumes. Então veja, que o semeador lançou algo que é fértil, que tem vida. Não é algo que morto, porque tem sementes mortas. Mas essa é uma semente de vida, e que gera mais vida. Uma outra coisa é que essa semente, a palavra, ela é boa. É uma semente que gera benefícios, boas coisas àqueles que a recebem. Porque também tem sementes más. Também tem árvores que podem crescer más. Então veja, a gente tem que aprender com Jesus, nesse texto, que receber essa palavra é um privilégio. Porque nela vem vida, vem eficácia, ela vem para atuar na sua alma, no seu espírito, e ela tem algo da parte de Deus, a vontade do próprio Deus, o falar do próprio Deus para mim e para você. Então, observe que o texto, ele diz que essa semente caiu em 4 tipos de terreno. Um deles bom e 3 deles terrenos ruins. E o que isso quer dizer é que o semeador lançou a semente. Agora, receber a semente, somos eu e você que definimos que tipo de terreno nós somos. E está falando da forma como eu e você recebemos e tratamos esta palavra. Então isso é importante nós entendermos qual é o caminho para andar com Jesus. E está falando no gerúndio, andando com Cristo. Contínuo. Não é dou alguns passos e paro. Está falando de continuidade. Veja,
Nós vamos nos ater agora à boa terra, que é aquele que anda com Cristo. Eu quero andar com Cristo. O que eu preciso fazer? Vamos ver o que a boa terra fez. A boa terra, segundo Jesus, assim como as outras que receberam a semente, ouviram. Ouviram. Esse é um ponto comum entre todos os terrenos que receberam a semente. Todos ouviram. E aí, o texto diz que a boa terra aceitou a semente. Em algumas versões, recebeu, acatou, acolheu a semente. Isso quer dizer o quê? Se você for verificar, e muitos de vocês já sabem, nós já vimos isso em muitas oportunidades, uma semente, para ela germinar, ela precisa de alguns elementos. Precisa da terra, ela precisa da água, precisa do calor, precisa do sol, da luz. E essa palavra lançada, ela precisa ser recebida pela terra. Ela precisa adentrar essa terra. E quando você vai olhar esse verbo no original do grego, ele fala que é uma ação passiva. Ou seja, você permite que a semente entre. Não é você tomar a semente e colocar dentro. Não, a semente tem que encontrar passagem. Isso significa que nós temos que ter sensibilidade ao receber a palavra. Porque ela precisa penetrar, ela precisa adentrar. Como terra, nós já vimos muita gente plantando, talvez a gente mesmo em alguma situação já plantou, a terra tem que estar sensível, fofinha, poder a semente entrar. E veja, essa palavra que gera transformação, que gera vida, que gera mudança, que trata a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, ela precisa encontrar repouso na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração como terra. Assim como a terra boa. Quando a palavra é lançada na nossa direção, independente se você já teve um encontro com Cristo ou não, mas a palavra foi lançada em tua direção, ela tem que ser acolhida. Para andar com Cristo, tem que ser uma pessoa que acolhe a palavra, como legítima, como palavra vinda de Deus. Pessoa sensível, que entende que Deus está levando até ela a semente da palavra. E fala também no texto, é o terceiro ponto, que a boa terra, ela aceitou, mas ela também deu fruto. E fala que chegou a dar 100 por 1. Então, qual é a atenção que nós temos que ter? Que só deixar a semente germinar em nosso coração, não para por aí. Nós não estamos andando com Cristo. É contínuo, é progressivo. É uma etapa a mais. Germinou, deu o rebento, começou a sair, botou já um pouquinho da planta para fora, ela cresceu, criou folhagens. Agora é hora de frutificar. Porque se não frutificar, e esse fruto que a gente está falando é o fruto do Espírito, não é boa terra. E isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, observe o seguinte, a palavra ela é lançada na minha e na sua direção. Ela encontra repouso, a gente acolhe ela. E quando a gente acolhe ela, Deus começa maravilhosamente a falar conosco, a trabalhar a nossa vida. De forma que se eu fui ferido por alguém,
fui magoado por alguém, humilhado por alguém, essa palavra, ela é capaz de vir e me curar, de me tratar, a ponto de vir um consolo para o meu coração, de vir um afago de Deus para o meu coração. Mas ela não para aí, porque ela gera transformação, ela gera mudança, e uma mudança que eu e você não conseguimos fazer sozinhos. Nós somos inúteis nesse sentido. É uma mudança que só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus nos capacitando a superar as situações da nossa vida. Superar o nosso ego. Porque quando Ele trata da nossa mágoa, da nossa ferida, da humilhação que veio até nós, logo a gente tem a tendência a querer pagar o mal com o mal. A querer ver quem nos feriu, ferido também. Quem nos humilhou, humilhado também. E se não cuidar, a gente mesmo se encarrega de fazer essa parte para ficar partes iguais. Só que o Espírito de Deus, nesse momento, através da sua palavra, da semente que está lá, brotando dentro do nosso coração, fala, eu preciso de espaço. Eu preciso aprofundar minhas raízes com você. Não é assim que a coisa funciona, você não vai pagar mal com mal. Mas essa pessoa me humilhou, me magoou, essa pessoa me fez muito mal. Mas se você quer andar comigo, você tem que pagar o mal com o bem. Você tem que deixar que eu cure isso, para que você olhe para aquela pessoa e não deseje o mal para ela e nem sinta o mal. Que você a receba com um sorriso nos lábios, um sorriso sincero. E aí a gente sozinho não consegue, queridos. Por isso é o fruto do Espírito, porque quem tem que gerar em nós é o Espírito. Eu já tive situações onde eu fui profundamente prejudicado. E quando eu quis comemorar tropeços da outra pessoa que me machucou, eu fui advertido pelo Espírito de Deus e falou, comigo não é assim. Para andar comigo não pode ser desse jeito. A ponto dele me tratar, me curar, e eu poder olhar para aquela pessoa e sorrir, e abraçar, e fazer o bem por ela. Então essa palavra tem esse efeito. Você pensa em mentir, uma mentirinha santa, para me proteger. Se não, olha as consequências se eu falar a verdade. A palavra vem, penetra, faz você refletir. Você quer andar comigo? Tem que fazer a diferença. Não pode agir pela sua vontade. O dono da sua vida agora sou eu. O Senhor diz para nós. O Espírito Santo diz, quem tem que te controlar e reger os seus movimentos, sua vida, sou eu. E só assim, queridos, nós conseguimos ser boa terra. Só assim a gente consegue receber essa palavra maravilhosa de Deus e frutificar, a ponto de também da nossa boca, da nossa vida, termos o privilégio de sair vida para outras pessoas. O Senhor, Ele tem a palavra correta, específica, exata para mim e para você. E é um privilégio quando a gente, meros mortais, mas salvos em Cristo, conseguimos passar algo bom da parte de Deus para alguém. Nós conseguimos levar uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, de admoestação, que seja, mas sai de Deus e passou por mim, olha o meu privilégio. Mas por quê? Porque eu sou boa terra. Eu não só ouço, eu recebo, eu acolho, eu guardo, eu dou espaço para que as raízes se aprofundem. E eu deixo essa palavra crescer e frutificar. Produzir frutos, queridos, nos provoca a dor. E nós precisamos saber valorizar o que Deus está gerando em nós, porque apesar de frutificar nos custar algo, é muito gratificante andar com Cristo. É muito gratificante ser diferente e saber que você tem a aprovação do próprio Deus.
Num universo tão grande como nós temos, Deus tem uma palavra específica para mim e para você. Ainda nessa noite, ainda hoje, durante o dia, Deus pode ter falado contigo de uma forma profunda. E aqueles que andam com Cristo têm esse privilégio. Se você é uma pessoa que ainda não anda com Cristo, eu te convido a experimentar. Porque uma realidade acontece com todos que firmam um compromisso verdadeiro com Cristo. Ele diz assim: por que eu demorei tanto? Por que eu não tive esse encontro antes? Só que a semente está sendo lançada. Cristo está batendo na porta do nosso coração diariamente. Deixa a semente entrar. Permita que ela entre. Mas quando ela entra, acha repouso, queridos, a gente passa a andar com Cristo. A gente passa a frutificar. Mas também, nós temos os exemplos dos outros terrenos. Quem anda com Cristo é boa terra. Mas aqui também, no texto, fala sobre a beira do caminho, fala sobre o pedregoso e sobre o espinhoso. E a beira do caminho, quando você vai estudar esse texto, você vê que é um lugar de passagem. É aquele chão batido, chão duro, de ser muito pisado, passado. Esse é o coração duro, que ouve, mas não acolhe. Não deixa a semente nem penetrar. E aí o que acontece? Satanás vem rapidamente e rouba. Porque ele não quer que as boas novas do Evangelho germinem nos corações e frutifiquem. Porque ele não quer que a obra de Deus avance e seja realizada, que as vidas sejam transformadas, que aquele que está em trevas possa vir para a luz. E rapidamente ele rouba. E nós podemos, em determinados momentos que a palavra nos confronta, estar com o coração endurecido. O pedregoso, ele não tem raiz. A semente é recebida, mas tem pouca terra, não consegue muito espaço. Não cria uma raiz em si mesma, não tem uma raiz profunda e dura pouco tempo. E o texto diz que ela acaba morrendo, porque quando vem o sol, ela rapidamente brotou, mas rapidamente também morreu. Porque, queridos, quando a palavra vem até nós, e no exemplo que eu dei, a questão de você precisar ser consolado por Deus por ter sido ferido. Ela requer de você um confronto com a sua carne, com o seu ego. Quando você vê que não pode pagar o mal com o mal, é o confronto das suas convicções, da sua fé em Cristo, versus o seu ego. E o texto diz que esse terreno pedregoso, que tem pouca terra, ele se perde, ele tropeça quando enfrenta tribulações e perseguições por causa da palavra. Talvez pessoas, mas você não vai mentir no imposto de renda? Você é bobo. Como pode? Mas se fosse eu, dava o troco. E aí existe aquele confronto das convicções que você tem versus o seu ego, a sua carne. Você anda com Cristo ou vai andar por si só? Não tem jeito, para andar com Cristo, o cabeça é Ele, não eu mais. Então o terreno pedregoso tropeça quando as convicções são questionadas. Você vai sustentar mesmo essa posição? O terreno pedregoso, ele tropeça e volta. Não é um voltar definitivo.
mas é um voltar diante daquela palavra lançada no seu coração. E o espinhoso? O espinhoso também recebeu, também acolheu, mas na hora de frutificar, as preocupações da vida, os anseios com a riqueza, a ilusão da riqueza e o desejo pelas demais coisas que a Bíblia coloca aqui, e quando você vai mergulhar um pouco mais, fala de luxúria, de coisas que não são boas, coisas que seriam proibidas ou não seriam coisas que produziriam alguma edificação. O terreno espinhoso sufoca a palavra e o fruto não consegue vingar. Então ela fica uma árvore infrutífera. E nós podemos ver isso no jovem rico. Quando ele chegou até Jesus e falou assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus passou para ele: honra teu pai e tua mãe, honra o Senhor teu Deus. Falou: tudo isso foi ticano, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E falou: eu vou te convidar para um estágio maior. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aquele rapaz que estava cumprindo tantas coisas, a sua listinha estava toda ticada, ele se depara com o confronto de Jesus: está disposto a andar comigo? Tem alguma coisa que está te prendendo, se livra dela e vem andar comigo. E a Bíblia diz que esse rapaz, ele desiste. As preocupações com as coisas da vida e essas demais coisas de riqueza, elas sufocam a palavra. Porque você e eu podemos estar na condição de um religioso, de alguém que quer sim seguir a Cristo, mas quando Cristo exige de nós uma posição, que nós frutifiquemos, a gente recua. E não podemos ser assim. Esse é o terreno entre espinhos. É o terreno que sufoca a palavra. Andar com Cristo requer comprometimento com a palavra. Para a gente cumprir aquilo que Jesus disse: você quer vir, quer me seguir? Vem servir. Vem servir. Coloca a toalha aí em volta, pega a bacia, vem lavar os pés uns dos outros aqui. Jesus, ele disse aquele texto que eu já mencionei no início: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me segue. A gente não erra seguindo Jesus, queridos. Precisamos ser boa terra. Precisamos não só ouvir, acolher, mas também frutificar. O acolher é deixar Deus trabalhar, mas o frutificar é a gente frutificando aquilo que o Espírito coloca na nossa vida e as pessoas conseguindo sentir o cheiro agradável de Deus na minha e na sua vida, sentindo o sabor gostoso do que é ter Deus perto, falando comigo e com você, interagindo comigo e com você. Precisamos ser boa terra. Para andar com Cristo, é necessário que a palavra lançada gere o fruto do Espírito. Então eu quero orar por você, quero orar por mim, para que possamos ser boa terra, para que possamos andar com Cristo, deixando que Ele seja o dono da nossa vida, Ele seja o piloto, Ele seja a nossa bússola. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esta palavra, por essa semente que chegou ao nosso coração.
Queremos ser boa terra, Deus. Queremos dar lugar ao Senhor completo, sem concorrência. O espaço necessário para que o Senhor trabalhe a nossa vida, o nosso coração como terra boa, e essas raízes possam ser aprofundadas e possamos crescer uma planta saudável, e possamos, Senhor, deixar que essa palavra germine e chegue a ponto de frutificarmos, Deus. Eu te agradeço por cada vida aqui e nos ajuda, meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus vos abençoe. Vamos louvar, né, Cris?